Boa tarde a todos e todas. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro seminário de pesquisa do programa. Número 17. Hoje, eu estava com a presença da professora Ângela Maria Vida, da FMS, e o professor Tiago também do nosso programa, para estar fazendo conosco nessa tarde. Muito praxe, apresentar as informações sobre a professora Ângela. Eu vou fazer uma máquina de busto. Ela é mestre em letras, teoria da literatura, pela Universidade Federal de Juiz de Fora, doutor em ciências da literatura, poética, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, realizou pós-doutorado em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, é professora adjunta daqui da UFMS, voltada no CCLAS e UAB, atua como docente no programa de pós-graduação, curso de mestrado em estudos de linguagens e tem interesse especial em pesquisas que privilegiam o diálogo entre os vários campos do conhecimento, tais como literatura, filosofia, cinema, música e artes plásticas. Então, por favor, professora Ângela. E agora, o professor Tiago, do programa. Ele é graduado em Licenciatura em Matemática pela Faculdade Estadual de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho, no Paraná. Mestre em Educação Matemática pela Unesp de Rio Claro. Doutor em Educação Matemática. Doutor em Educação para a Ciência na Unesp de Bauru. É professor daqui da UFMS no curso de Licenciatura em Matemática na modalidade semipresencial e também professor aqui do programa. Desde 2006 está vinculado ao GOEM, Grupo de História Oral e Educação Matemática. Desde 2011 está vinculado ao GUPEMEP, também vinculado aqui ao programa História e Educação Matemática em pesquisa. Vou professor Tiago. Então, basicamente, seguindo a dinâmica dos nossos seminários, teremos algum tempo de explanação e fala dos professores, e após abriremos para discussões, perguntas, comentários. Vocês vão comentar vocês. Obrigado mais uma vez. Pessoal, boa tarde. Não queria deixar muito alto, porque acho que o lugar aqui é frio, está alto demais, né? Sim? Sim? Tá bom? Senão não tem que bom, acho que iniciar agradecendo o convite, né? Meu nome é Ângela aqui, para papear um pouquinho sobre esses dois filósofos, escritores, pensadores, quantos sinônimos mais a gente puder colocar, né? Acho que é sempre um prazer para a gente. A proposta inicial do Marx, né, que teve lá da comissão,
era até que talvez a gente tivesse algum texto, alguma coisa para discutir aqui, né, em função dessa temática, dessa aproximação. A ideia é muito boa, né? A gente já tinha até falado assim, como o formato desse seminário poderia ser, ou poderia ser, né? Mas acho que assim, em cima da hora, acho que ficaria ruim para colocar alguma coisa, né? E causar um certo mal-estar em função das tantas e tantas leituras que cada um já tem para fazer semanalmente, né? Aparecer com um texto aí na terça-feira é pedir para tomar algumas pedradas e reclamações, né? Então a gente optou por, na verdade, trazer algumas discussões, algumas questões que foram surgindo ao longo da disciplina que a gente ofertou no último semestre, que foi uma disciplina que saiu pelo nosso programa, mas que a ideia era justamente que fosse ter os dois programas, né? O nosso programa de Educação Matemática e o programa ao qual a gente vai estar vinculado a alimentar, que é Estudos da Linguagem, né? Sempre troca um pouquinho de linguagens. Bom, então, nós já tínhamos algum contato, até por ter trabalhado juntos na EAD, e também contato pessoal em função disso, e a gente chegou até a montar um grupo de estudo, né, do qual estava a gente, inclusive, Viola, Carla, o Márcio, alguns alunos orientando, né, para discutir algumas coisas, porque por mais que cada um parece que tenha o seu pensador de apreço e de cabeceira, né, parece que em alguns momentos eles poderiam, se é que estivessem vivos e juntos, conversar em alguma direção, ou se matar, né, porque nesse meio são sempre intensas as relações, né? Mas enfim, então nós optamos por ofertar uma disciplina não onde a gente fosse dizer de qual é a relação dos dois, de aonde eles conversam, onde eles não conversam, mas um espaço onde a gente pudesse, trazendo essas leituras e as leituras anteriores, prévias, que a gente já tinha por conta dos trabalhos, dos mestrados, doutorados, enfim, pudesse então conversar sobre algumas temáticas e aí a conversa fosse. Então, acho que a disciplina é um pouco, de forma geral, um pouco essa, né? Quer comentar isso aqui? A gente trouxe aqui também alguns slides, então assim, só para... Essa cadeira está na ordem geral, tá? Acho que vocês não vão conseguir ler, eu vou ler aqui. Então, a gente, mais do que algumas leituras, a gente elencou alguns temas. E a partir desses temas, a gente foi então procurando leituras e, conforme o caminhar, também adequando, né? Retirando algumas, né? Olhando hoje aqui, eu já vi que teve algumas que a gente não fez, que a gente tirou, trouxe outras, né? Mas as temáticas basicamente foram essas. Então, a gente teve um momento de conversa inicial, que é o que a gente vai, inclusive, trazer para vocês, que são algumas provocações, algumas frases que tentam nos estimular a pensar sobre vida, mundo, existência, enfim. Nós dedicamos uma parte, então, da disciplina para discutir ética, e aí vou deixar para depois fazer alguns comentários, né, porque esse, particularmente, é uma parte que, para mim, foi muito interessante. Então, vou adiantar, não vou deixar. Porque depois começa a conversa. Então, por exemplo, a questão de ética, ela, para mim, foi uma das mais gratas no sentido da novidade. Porque, por exemplo, o Wittgenstein, na sua segunda fase, que é o que eu me aproximei um pouco, e mesmo assim, entre algumas obras que são elencadas nessa segunda fase, tem a que eles chamam de principal, que é investigações filosóficas, né? Eu basicamente trabalhei com investigações filosóficas para fazer coisas, né? Então eu não me aprofundei no pensamento wittgensteiniano, né? Não catedrático ou alguma coisa nesse sentido, né? Muito pelo contrário. E a ética não é um tema que discute nessa obra, e particularmente na segunda fase,
tem uma postura, uma discussão sobre ética que, na verdade, ela se dilui. Então, quando a gente falou assim, vamos tratar ética, eu fiquei pensando assim, bom, tá, mas eu não lembro de nenhum trecho que ele fala de ética. Nenhum trecho, nenhum momento, nenhuma frase, nenhuma linha, nada. Mas, de alguma forma, ao propor, ao escrever, ao se mover, a gente pode tentar dizer que tem alguma ética ali, né? Que tem alguma coisa que nos move acreditando que aquilo seja bom, né? Traduzindo assim muito grosseiramente, né? Então, se ele escreve e propõe, mesmo que seja uma antifilosofia, por que ele faz isso? Que ideia é essa que está junto ali, né? E a ideia de ética também, nessa segunda fase, diferente da primeira, que até ele faz uma conferência, que chama Conferência sobre Ética, onde ele defendia algumas coisas e ele tem até uma aproximação com o pensamento religioso, e essa primeira fase dele é toda dogmática também, né? Então ali parece que falar de ética seria muito mais tranquilo, né? Porque ele prega uma certa ética. No segundo, ele vai dizer justamente o contrário. Ele vai falar assim, olha, a ética é uma palavra, ele não vai dizer insistência, mas eu conseguiria fazer essa leitura. A ética é uma palavra que em cada jogo de linguagem pode significar uma coisa, né? O uso que ela tem em cada jogo é o significado que ela tem ali, e não tem uma ideia de ética transcendental ligada a algum metaconceito, algum conceito, nem nada disso. Então, esse foi um tema particularmente interessante, e quando a gente começou a buscar coisas sobre esse assunto, né, me deparei com uma tese onde a pessoa discutia a ética no Wittgenstein, tanto na primeira quanto na segunda fase. Então, acho que só por esse aspecto, quase que, vamos dizer assim, independente do Derrida, né, a proposição dessa disciplina com a Ângela já me fez movimentar em algum sentido dentro daquilo que era meu interesse inicial, que era discutir questões a respeito de Wittgenstein, do pensamento dele, ou vamos dizer assim, grosseiramente, da potência daquilo para pensar a sala de aula, pensar a escola, pensar as minhas práticas, né? Bom, mas esse é um dos temas. Depois, imagem e representação. Da ética. Então tá, depois a gente vai se tocar. E o curioso, quando eu propus falar sobre ética, foi meio assim um chute no escuro, porque geralmente os detratores de Derrida costumam dizer, nossa, ele é um filósofo, um pensador que se preocupa tanto com o humano, no entanto, ele não discute ética. Né? E aí, é um comentário bastante típico de quem não conhece a obra dele, né? Porque, exemplo do Wittgenstein também, Derrida não tem nenhuma obra, nenhum tratado sobre ética. Entretanto, toda a produção filosófica dele nada mais é que um tratado sobre ética. Por exemplo, quando ele vai defender, ir contra a pena de morte, né? Ele foi assim, um vigoroso pensador que discutiu muito a questão da pena de morte, tem textos importantíssimos, né, contra a pena de morte em qualquer situação, né? Foi um dos maiores defensores pela liberdade do Mandela, escreveu textos maravilhosos, né, sobre a questão do racismo, né, na África e a prisão do Mandela. E mais recentemente, né, um pouco antes de falecer, ele dedicou muitos textos também em favor da proteção ao animal, da causa animal. Ora, se isso não é ética, eu até o momento não sei o que é ética, né? É porque às vezes as pessoas têm necessidade, estão agarradas a conceitos, a definições, de ver o nome. Ora, Derrida diz que ética é isso, mas não conseguem perceber que a ética está em ação. E, particularmente, né, dizendo, para mim é muito mais importante eu perceber a ética enquanto movimento, perceber a ética em ação, do que ter alguém que chega para mim no microfone e diz maravilhas a respeito da ética e no cotidiano não se mostra nem um pouco ético, né? Então, esse tem sido assim, um embate, os chamados detratores de Derrida e os outros, né? Porque ele realmente não escreveu um tratado sobre ética, mas a obra toda dele foi, na verdade, uma grande apologia à ética, né? Eu acho que um pouco nesse ponto, acho que isso parece com o Wittgenstein, né? Que é a coisa em ação, não é? E não simplesmente teoria por teoria, né? E aí, aproveitando a fala da Ângela, né, a gente
vai falando e a coisa vai caminhando para lugares que a gente desconhece. E esse, por exemplo, foi um ponto que tem uma certa aproximação, como ela disse, e pelo outro, né, quando o Wittgenstein tenta também, eu vou colocar aqui com várias aspas, né, ser o mais relativista, vamos dizer assim, né, ele coloca assim, bom, eu não vou defender nada. Em cada jogo as regras estão ali, e ali dentro daquele jogo valem determinadas regras e não outras, enfim. Essa ideia de uma ética, de um bem que possa ser de alguma forma, entre aspas, universal, ou que perpasse um grande número, vamos dizer assim, né? Ele também vai tentar se afastar dessa ideia. E, de alguma forma, a gente chegou junto disso, né? A palavra justiça aparecia, né? Então, assim, eu lembro que... O momento tenso do disciplina. Então, quando a gente discute a justiça, ou mesmo solidariedade, que a gente sempre costuma colocar, né? Apareceram alguns pontos, não necessariamente de divergência no sentido de discordar do que ela dizia ou do que ela trazia com o Derrida, né? Mas dizer assim, bom, olha, se eu for pensar um pouquinho mais aproximado do Wittgenstein, essa é uma forma de pensar. Esse é um jogo de linguagem, né? E em outro, essa noção de justiça que ele está defendendo pode não fazer o menor sentido. E aí, justiça pode ser, vamos dizer assim, chutando Paulo, pode ser ruim. Ser justo em alguns jogos, né, quando você diz, fulano foi justo, tomou um tapa, deu outro. Né? Essa pode ser uma noção de justiça. E aí não é uma justiça anterior ou algo assim. Então foi um ponto também que a gente, né, ficou ali assim, tentando ver em que medida um ou outro tentava se agarrar a algumas coisas, né, assim. E isso acho que foi interessante. Mas essas divergências às quais ele se refere foram extremamente produtivas, não é? Acho que elas nos deixaram muito mais fortalecidos ao final da disciplina do que quando nós iniciamos, né? E ele fez referência à justiça, eu ia falar disso um pouco mais tarde, mas já diz agora. O que me interessa, entre as várias questões que o Derrida discute, uma das que mais me fizeram ficar encantada com o pensamento dele, apesar de a gente ter comentado várias vezes, que tem uma escrita obscura, não é? Que assim, na primeira leitura você toma um pouco de susto, né? Mas foi me convidar para ver as coisas de uma outra forma. Porque para mim qualquer situação que importa é quando alguém me faz pensar. O pensamento para mim está acima de tudo. O pensamento para mim é um dom maior. Né? Então, quando o Derrida me convidava a pensar coisas que até então eu não havia me tocado por aquilo, eu falava, nossa, não é que mesmo? Não. Né? Esse despertar isso em mim fez com que eu me encantasse pela filosofia dele. E ele tem um livro chamado Força de Lei, em que ele vai dizer que a lei não é uma coisa boa. E aí eu, nossa, mas eu sempre sei que as leis fossem boas, né? Afinal de contas, a lei vai garantir a ordem, vai garantir o bem-estar, não sei o quê. E ele diz, não, a lei só existe para poder fazer com que uma autoridade se cumpra. Lei e justiça não são sinônimos. Eu, meu Deus, mas eu achei que lei e justiça tinham tudo a ver, não é? E aí ele vai, ao longo desse livro todo, Força de Lei, desconstruir essa ideia, que eu acho que não só eu, mas que outras pessoas, espero que seja a única inocente da história, né? Que outras pessoas também em algum momento tenham acreditado que lei e justiça pudessem caminhar para e passo. E ele vai desconstruir completamente isso. Então, aí nós ficamos mesmo, né? Porque ele fala que tudo pode ser desconstruído, exceto a justiça, que a justiça está acima do bem e do mal. E aí você realmente vê, não, mas o Wittgenstein, de repente, não tá, ficamos assim, hoje a gente vai conversar um pouquinho mais depois sobre isso. Vamos passando e depois a gente volta, senão ficamos só no primeiro encontro. Bom, opa, perdi sem querer. Um outro tema que apareceu ali também, né, foi a questão das imagens e da representação, que é bastante caro também para os dois, né? E aí eu vou passando alguns aqui, que vem praticamente que junto, né, jogos e tradução, tanto para o Derrida quanto para o Wittgenstein. Eu lembro que essa temática também a gente discutiu muito e acho que daria para fazer um
curso todo só sobre esses aspectos, né, que eu acho que são, dentro dessa obra do Wittgenstein, por exemplo, Investigações Filosóficas, a questão do jogo é, digamos que a central ali, né? Se ele fala em jogo, sei lá, né, vamos colocar aí um número qualquer, 100 vezes, ele fala em semelhança de família, em terapia filosófica, alguns outros termos que as pessoas têm se agarrado para produzir trabalhos, 1, 2 vezes. Sendo que jogos, assim, é uma infinidade, né? Se a gente desse uma busca no PDF, você vai encontrar centenas de vezes que ele fala de jogo. Né? E de tradução também tem um bom número, porque está relacionado à ideia de jogo. Né? É possível traduzir de um jogo para o outro, é possível traduzir de uma língua para outra, né? E essa questão, ela tanto incômoda quanto, em algum sentido, eu diria, com aspas também, esclarecedora, assim, porque quando você falava de justiça, essa questão da tradução foi uma das que, para mim, quando eu vi essas coisas, eu falei assim, nossa, assim, é verdade, né? Me parece que a impossibilidade da tradução, de alguma forma, está posta. E a gente, em muitos momentos, se esmera realmente na tentativa da tradução. Não que isso não seja uma ação, um jogo válido, né? Mas ele está fadado ao fracasso no sentido mais absoluto da palavra tradução. De fato, ter o que foi aquilo lá em outra língua, no outro jogo, ter aqui, sinto muito, não dá. E aí a gente pode brincar aquelas frases todas, né? Que acho que até não se ficou alguma aqui. Só é possível filosofar em alemão, só se faz samba em português, só se faz blues em inglês, ou será que dá para traduzir um hieroglifo, um ideograma, ou alguma coisa que seja mais calcada em uma certa forma de vida, né? Mas também não sei, né? Quer comentar ou quer? Bom. Ao contrário da ética, a tradução foi um tema bastante recorrente nas obras de Derrida, que não foram poucas, 80 livros, né, ao final da vida. Então, mais ou menos, eu conheço muito bem, né, como o Wittgenstein aborda a tradução, eu conheço pela leitura de investigações e pelo olhar do Tiago, né? Você teve de bom está comprometido pela paixão pelo Wittgenstein, Tiago. Então, mas o Derrida escreveu muito sobre tradução, né? Inclusive um livrinho bem fininho chamado Torre de Babel é fantástico, porque ele vai defender que outros pensadores também defenderam, como Von Baba, a Spivak, né, que tradução é tradução de cultura. É impossível você fazer uma tradução ipsis literis, né, uma tradução que seja ao pé da letra. Não é? Quando você ignora que traduzir é traduzir toda uma carga, toda uma bagagem cultural, você não faz tradução. Não é? E aí, dando um exemplo assim, bem tosco do cotidiano, eu estava tendo uma aula de francês a semana passada e cantando o professor de francês, perguntei para ele o que ele achava de mais diferente aqui no Brasil. E ele disse, eu acho estranho, porque outro dia um professor da universidade me convidou para ir à festa de aniversário do filho dele. E eu achei muito esquisito, porque na França a gente não convida quem não tem filho para poder ir para a festa de aniversário. Você convida quem tem criança. Assim, putz. Porque eu tinha uma vizinha que era inglesa, e nós estávamos convivendo há 1 ano e meio, e aí, só na aula cantando, eu descobri que a minha vizinha não havia feito uma desfeita para mim, né? Porque ela estava comemorando o aniversário do filho, eu queria todo mundo chegando, gente, mas será que a Sônia não vai me convidar? Eu sou tão amiga do Brian, eu gosto tanto dele, ele vem na minha casa brincar com gado. Óbvio que não, eu não tenho filho, então não tinha por que ela me convidar, não é? Então, quer dizer, é uma questão que parece boba, mas é uma questão de cultura, não é? Então, quando você vai fazer uma tradução, se você ignora toda a carga cultural, você não faz tradução, não é? Então, o Derrida tem textos bastante interessantes, e esse, para quem quiser, né, se interessar pelo assunto, o Torre de Babel é bem fininho, está disponível na internet, e ele vai discutir essas questões, não é? Não dá para ignorar a cultura, né, de forma alguma. E aí, aproveitando só o gancho, né, para o Wittgenstein, a ideia de jogo de linguagem está ali calcada, amalgamada, ou, sei lá, a gente poderia pensar em várias palavras, as formas de vida. Então, entender o jogo de linguagem é entender uma forma de vida.
Não dá para eu falar em festa de aniversário sem entender o que é isso, que é não convidar o seu vizinho. Só uma proposta, ainda bem que o Brasil não tem esse costume, eu espero ser convidado para a festa de um aninho do Raul, né? Só para isso. Já está convidado. Enfim, mas assim, se a gente fosse brincar e problematizar, né? Seria como tomar esse seu exemplo, né? Em outra cultura, se falar em festa de aniversário e achar que isso está ligado a alguma coisa lá fora, nas ideias, nos conceitos que é a festa de aniversário ideal, né? Ideal para o filho ser cheio de brinquedo, né? Ideal no sentido de um conceito ou de uma essência de uma festa de aniversário, né? Quem nunca comemorou uma festa de aniversário sem ser no dia do seu aniversário? Pode ser que para algumas culturas isso não faça o menor sentido. Ainda assim, estamos falando em festa de aniversário. Quer dizer, o que será que liga essas coisas? É uma festa que é no dia do seu aniversário? Bom, no dia do não. É uma festa onde se convida muita gente? Bom, também não, né? Tem gente que comemora em casa ou quem gosta de comemorar. Então, só para brincar um pouquinho, né? Em cada forma de vida, falar em festa de aniversário ou falar em aniversário pode ser algo completamente diferente. Um impacto ali naquela ação completamente diferente, né? E aí acho que é para essas coisas que o Tim Insight tenta chamar a atenção. E não dá para deixar de lado também, né, que alguns defendem, por mais que essa segunda fase não seja uma continuidade da primeira fase, ela de alguma forma ela é uma resposta à segunda fase. Então, assim, todo o movimento que tinha na busca de estabelecer uma linguagem ideal, naquele movimento que achava assim, bom, eu acho que a gente consegue uma linguagem onde todas as ambiguidades sejam extirpadas, onde a gente consiga se comunicar plenamente, sem ruídos e lá, quer dizer, um bojo ali de filósofo que vem trabalhando nessa série de construir essa linguagem. E ele na primeira fase também. Então, quando ele vem chamar atenção para essas diferenças e não para a singularidade, é justamente nessa ideia, né, dele se surpreender com o que ele já tinha feito. Falou, não, peraí, eu estou mais para olhar as diferenças, as possibilidades de diferença, do que algo que capture uma ideia geral e leve isso para algum plano, né, das ideias, os conceitos, etc. Né? Essa questão de primeira, segunda fase, alguns filósofos chegam até a terceira fase, né? Isso assim, eu sou um pouco assim, avessa em relação a essa divisão, porque eu acho que ela é muito simplista, não é? Então é como se, o Wittgenstein, segunda fase, ok, morreu na primeira. Não existe isso, né? De forma mas fazer isso também com Heidegger, com Foucault, não tem isso, né? Você pode que, num outro momento, que isso é óbvio. A Ângela que está aqui agora não é a Ângela que escreveu um texto, aliás, não vou nem falar de 10 anos, né? Se eu pegar um texto que eu escrevi semana passada e colocar na minha frente aqui, eu queria reescrever, né? E ao contrário, né, do que muitos pensam, cada dia você está recebendo informações novas, né? E isso é muito importante, porque se nós estamos sempre mudando, se nós não somos abertos ao pensamento. Eu acho que seria ruim se uma pessoa escrevesse uma obra e sustentasse aquilo até morrer, não é? Aí sim eu acharia estranho. Então esse negócio de primeira, segunda fase, às vezes até complica um pouco, né? Mas você está falando de qual Foucault? Da primeira ou da segunda? Aqui da primeira ou da segunda? O Foucault que escreveu isso naquele momento, né? Pelo repertório de leitura, pelo repertório de vida, que interfere muito, não é? Ele é óbvio, né? Se você escreve um livro defendendo uma ideia como 20 anos, vai escrever esse livro aos 50, pelo amor de Deus, né? Esses 30, 20 a 50 tem que ter feito alguma diferença, né? Mas não significa que o escritor de 50 matou o escritor de 20, de forma alguma, né? Isso aí eu acho um pouco problemático, né? Com Heidegger, então, o nosso orientador estava para morrer quando eles dividiam o Heidegger até na terceira, meu Deus, que um pouquinho, fazer um picadinho dele, né? Era o Heidegger primeira, segunda e terceira fase. E aí, assim, só chamando a atenção para algo que eu acho que está atrelado a isso, né? Eu estava no carro conversando com a cara sobre isso. Eu e acho que de forma geral, né, a gente está, às vezes, muito mais interessado enquanto aquilo nos possibilita fazer alguma coisa como, né? Inclusive, eu achei muito interessante lendo Mitigações, que tem uma parte lá, não me lembro agora qual é o parágrafo que o Wittgenstein fala, eu já tratei disso lá no tratado, né? Então,
acho que ele lembra que escreveu o tratado, acho que ele lembra que ele fez parte da primeira fase, né? E assim, muitas dessas coisas são respostas àquilo que ele tinha lá, né? Então, você tem trabalhos, inclusive, que se põem a defender a não separação e tal, né? Mas, de alguma forma, né, para chutar um pouco, eu não estou nem aí se separam, se não separam, né? Até porque esse não é o viés que me interessa enquanto produção de pesquisa, né? Eu conheço pessoas que trabalham na filosofia e aí sim eles têm uma preocupação com isso, né? O que de fato mudou, que conceito foi ou não alterado de uma fase para outra, é uma forma deles classificarem e fazerem alguma coisa com isso que para eles é relevante, né? Para a gente parece, em algum sentido, parece que não é, né? É didático em alguns pontos, né? Porque você lê um e o outro achando que é uma, sei lá, se achar que o tratado é uma continuação de investigações, aí vai dar um nó na sua cabeça, né? Mas de qualquer forma, se aquilo te serve, né? E serve para fazer alguma coisa, isso é legal também, né? E alguma coisa assim, né? A gente não está falando de qualquer coisa, né? Está falando em geral de fazer pesquisa, de pensar o mundo, sala de aula, escola, relações sociais, política, enfim, está relacionado ao nosso modo de ver o mundo, né? Mas eu vou tentar passar aqui mais um pouquinho, senão a gente não sai do cenário. Então, jogos e tradução, e aí um encontro mais particular, vamos dizer, né? Historiografia e terapia nessa da linguagem de Wittgenstein, que é o título de um texto do Antônio Miguel, que de alguma forma foi o pontapé inicial, né? O Miguel publicou esse texto, e aí eu li esse material, vendo que aí fala muita coisa de Derrida e de Wittgenstein. Quando o Miguel fala de Wittgenstein, eu consigo boa parte ali, ou vamos dizer, alguma parte daqui, eu acho que eu estou entendendo, né? Eu consigo produzir alguns significados. E aí ele vinha costurando algumas coisas em pesadíssimas notas de meia página, uma página, sei lá o quê, costurando coisas do Wittgenstein com o Derrida. E aí isso me chamou a atenção, mandei esse texto para a Ângela, para saber trabalhar, gostava de discutir essas coisas, né? E foi, na verdade, a partir desse texto que a gente começou a olhar e tomar atenção para algum tipo de velocidade desses dois pensamentos, dessas escritas, enfim. Então, nós selecionamos esse texto para a disciplina e convidamos o Miguel para conversar com a gente. Aí, o Miguel, além de topar, nos deu mais um brinde, foi convidar a filha dele, a Fernanda Miguel, Antônio Miguel e a Fernanda Miguel, para participar também dessa conversa. E ela é da área da literatura, né? É da área da literatura. Então foi um encontro bastante assim, profícuo, né? E interessante quando nós todos ali pudemos conversar com eles. O que nos chamou a atenção também na fala do Miguel, né? Tem que colocar, né? Para a gente não pareceu tão grande coisa, vamos dizer assim, mas quando ele falou, nossa, mas vocês estão fazendo uma disciplina juntos, educação matemática e estudo de linguagem, como assim, né? Parece que eu nunca vi isso aí, né? E aí, isso inclusive nos chamou a atenção para a gente refletir sobre essa escolha também, sobre esse processo de propor uma disciplina multicurso, e enquanto a universidade também não estava de alguma forma preparada para isso, todas as, vamos falar assim, gambiarras que se fez, cadastra aqui, cadastra lá, não vai, então cadastra lá, então você puxa os alunos aqui para cá, puxa para lá, para poder fazer a coisa andar, porque a universidade também não estava preparada para fazer isso. Então ele, na verdade, nos chamou a atenção e, em função disso, a gente pensou em escrever, e até quando foi a ideia de discutir isso aqui, a gente achou ainda mais interessante, né, para parar e refletir sobre isso, que eu acho que é um ponto também que a gente não está na temática, mas é um ponto que a gente deve se pôr a falar também, né, eu acho. Quer comentar sobre isso? E já junto até com o seminário. Hoje nós não vamos sair dessa primeira parte. Vai dar 5 horas, estamos aqui ainda nesse primeiro slide. Então, o seminário então foi em dupla,
E aí, via de regra, uma dupla de um aluno do PPG do MAT com um aluno do estudo de linguagem, né? E aí também PPGL. E aí, está com os alunos aqui, a gente pode depois comentar sobre essas parcerias, né? E os alunos também, como é que foi isso? Mas aí, voltando a essa webconferência que foi feita com o Antônio e a Fernanda, o que nos levou mesmo a perceber qual era a dimensão dessa disciplina foi uma palavrinha que ele disse: vocês foram muito ousados, não é? E como o Thiago bem colocou, quando ele me fez o convite, eu achei o máximo, porque na minha banca de doutorado eu tive um astrofício do INPE, então para mim, assim, ficar pulando de galho em galho, para mim não era nenhuma dificuldade, né? Então quando ele propôs a disciplina, eu achei ótimo, assim, não vi problema nenhum, né? Para mim era a coisa mais natural, né? Mas é que nós nos demos conta de que não era tão natural assim, né? A ponto de ele, que é um professor, que né, tem assim, uma longa história aí pela vida, não é? Ter dito que não se lembrava de nenhum programa que tivesse feito isso, e que essa disciplina havia sido bastante ousada. E eu fiquei me perguntando, ao mesmo tempo que o fato de ter dito isso causou fez bem pro ego, né, Thiago? Mas também me fez refletir, porque, ora, mas a universidade é um espaço de saber, um espaço de produção de conhecimento, por que colocar um programa que trabalha com literatura, que trabalha com matemática, é uma ousadia? Afinal de contas, não se trata de linguagens, não é? Então, quem lida com matemática não pode ter um livro de literatura na mão, ou quem lida com literatura, né, não pode ter nenhum conhecimento do universo a matemática, assim. Esse é um saber completamente ultrapassado, né? Que é um saber que fica colocado dentro dos escaninhos. Então, eu sou professor dessa disciplina. Se você me falar alguma coisa fora disso, eu não sei, eu não posso começar. Né? Tem um pensador italiano, não recordo o nome dele agora, mas ele vai me ajudar. Um que eu te mandei um PDF dele, que trabalha com história. Carlo Ginzburg, né? Ele fala que o especialista é bom, mas é preciso ter um pouco de cuidado com o especialista, porque todo especialista corre o risco de ficar cego, porque ele só vai olhar naquela direção, né? Então, eu não tenho problema nenhum em ser infiel, né? De pegar Derrida um dia, Heidegger no outro, de Wittgenstein no outro, né? Eu acho que o conhecimento, ele se fortalece nessas parcerias, não é? Acho que isso é que dá força para a universidade, que é o espaço do saber, que é o espaço do conhecimento. Então, eu não consigo ver realmente, assim, foi interessante ouvi-lo dizer ousadia, mas até agora eu não consigo entender qual é esse grau de ousadia quando eu penso, pelo menos no que eu acredito enquanto universidade, né? Vai por aí, e vou só dar um punho aqui para a parte da turma em si, né? Para daqui a pouco a gente liberar para discussão com algumas questões. Então, vou passar. Então, assim, foi muito interessante durante as aulas, né? Quando alguns alunos que estavam ali, eu vou citar alguns exemplos mais pontuais, assim, porque talvez o pessoal daqui sinta como eu senti, já que em geral o grupo aqui é da educação matemática. Mas tinha na sala uma aluna que queria trabalhar com Frida Kahlo e com Tarsila do Amaral, né? Uma aluna colombiana trabalhando com essa relação entre Tarsila do Amaral e Frida Kahlo. Isso foi interessante. Um outro aluno interessado numa certa comunidade aqui de Campo Grande mesmo, né? Sim, a comunidade Tia Eva, né? Quilombola, né? E junto aqui, o está ali com modulação semântica, eu não sei exatamente o que ele vai trabalhar, mas só para citar um exemplo, outros diretamente interessados em sala de aula de matemática e coisas assim. Então, essa diversidade, ela chamava atenção principalmente assim, bom, como é que é? Como é que é uma... eu não sei como é que é uma pós em estudos de linguagem, né? Eu não sei como é que são esses alunos, que tipo de pergunta eles fazem, né? E acho que foi interessante, porque a gente se viu muito naturalmente ali dentro depois da coisa andando, né? E o outro aspecto que eu acho interessante é que em nenhum momento a gente se obrigou a deixar de lado as questões de natureza ruim, né, mas do estudo originário, né, apareceram questões de matemática, apareceram algumas questões
das linguagens, vamos chamar assim, né? E sem que a gente também ficasse inibindo todas as questões, né? Obviamente que a gente tentou, pelo menos na programação, né, trazer temas que não fossem tão específicos, mas a especificidade, de alguma forma, ela aparecia também, né? E acho que isso foi um processo interessante, né? Porque eu vou chutar aqui, né, várias aspas, né? Não é preciso deixar de ser você mesmo para conversar com o outro que é diferente, né? Eu acho que essa é uma certa lição, né? A gente não teve que ficar higienizando os discursos, né? Sim, foi excelente ter tocado nesse ponto, porque a princípio eu poderia pensar assim, não se eles vão se reunir, né? Lá o mestrado em estudos de linguagem, com a educação matemática, quando o momento eles estiverem ali, os meninos lá da letras vão esquecer que eles são de letras, o da educação matemática vão esquecer, não é? Pelo contrário, eu acho que o importante, o que foi o ganho dessa disciplina, foi ver o que cada um, na sua especificidade, conseguiu contribuir para a produção de conhecimento, né? Eu acho que esse foi o ganho maior, não é? Então não precisou de ninguém abrir mão da primeira área de formação, né? Porque o interessante é isso, é você conseguir dialogar a partir do seu lugar, não é? Então o lugar de onde eu falo é esse lugar da literatura, da filosofia, mas isso não me impede, não é? Porque acho que o conhecimento verdadeiro, ele não tem disciplina, ele é adisciplinado, não é? E até tem algumas pessoas que têm trabalhado com o termo indisciplinado, pensando justamente nisso, né? Da indisciplina no sentido de você dialogar com vários saberes, né? Eu acho que o importante da disciplina, isso ficou bem claro, né? Acho que no início houve um pouquinho de receio, até o James mesmo, um aluno nosso lá do PPGL, ele, mas eu não tenho habilidade com números, né? Como é que eu vou fazer? Daí, né? Eu também não tenho, né? Estou aqui. Só uma outra coisa que tem nada a ver, mas o pessoal se quiser sentar aqui também com a gente, para frente, fique à vontade, né? Acho que é para do jeito que vocês quiserem, passar um pouco aqui, senta aqui. Agora sim, né? Por um outro lado também, né? Que acho que aí os pontos de vista são interessantes. Em um dos encontros que vocês tiveram uma atividade, um evento, né, a gente aproveitou também que daí só tinha o grupo da educação matemática, e aí eu disse, não, peraí, vamos chutar o balde, né? Dá para falar agora de axioma e teorema, se vocês quiserem, né? E foi bem isso, né? Assim, sendo o mais sincero possível, né? Acho que o diálogo com o outro também tem uma preocupação com o outro, com ser entendido e tudo mais, né? Não que não seria, mas de alguma forma algumas questões ficaram mais para esse dia, né? E aí veio lá Euclides, Platão e essas questões aí, né? Bom, nós iniciamos a disciplina e eu acho que a gente pode começar a conversa propriamente dita, né? No sentido de passar esse microfone para frente, né? Com algumas questões. Então, a gente colocou alguns exceitos aqui. Você quer passar um pouquinho? Vou passar alguns, depois abrir. O que você acha? Porque todos não vai passar mesmo, né? Pode chutar alguns. Vamos fazer assim. Vamos colocar 3 exceitos aleatórios, a gente lê, e aí a gente pega isso aqui e começa a conversa, e depois se der tempo volta para cá, ou de repente, é mais provável, a conversa vai embora e não vai dar para voltar para cá. Então, um primeiro exceito aqui. Tá. A gente, então, para começar, né, a disciplina, e acho que para dar um pouco do tom do que a gente queria fazer, a gente não queria propriamente estudar esses camaradas aí. A ideia é que a gente pudesse pensar na gente, pensar na vida, pensar na pesquisa, de alguma forma, usar uma palavra aqui que até um pouco desgastada, né, mas de forma geral problematizar essas questões, né? Problematizar a pesquisa, discutir como opera uma teoria, filiação teórica, mundo, etc. E tal. Então,
nós optamos por iniciar com alguns excertos, tanto de pensadores de livro, quanto de pensadores de botequim, né? E aí o pensador de botequim, aí eu ia falar que isso é colocar demais, né? Mas vamos dizer que ele exerce uma certa atração para o meu olhar, né? Vamos chamar assim, né? Para não dizer que é mais ou menos, né? Mas de alguma forma ele interessa muito, pela proximidade que a gente tem, né? Somos todos aqui mais ou menos pensadores de botequim, mas das vagas, né? A gente pensa sobre a vida, sobre o que vai fazer. Será que quando morrer eu vou para o céu, eu vou para o inferno, não vou para lugar nenhum, vou virar semente? A gente pensa, né? E de alguma forma essa segunda fase que a gente tem estágio, essa segunda fase, ela está interessada na linguagem cotidiana. Então, assim, uma das críticas que ele faz é o seguinte: qualquer empreitada filosófica que busca entender os termos, não o que as pessoas estão falando, mas produzir outros conceitos, mas fora desses outros cotidianos, isso aí, vou falar aqui das minhas palavras, mas isso aí não é nada, isso aí você está criando novos conceitos. O que é vida? Se a gente pegar a vida e for olhar aqui, lá na biologia, e não sei o que, não sei o que lá, mesmo Platão, papapá, então vida é tal coisa. Mas o que é essa vida que você está tentando defender? Tem a ver com a fala da pessoa aqui que fala assim: eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Para ele, interessa uma filosofia calcada nos usos ordinários das palavras. Quer entender o que é vida? Observe as pessoas e veja o que elas falam que é vida. E vida é isso naquele contexto. Para de ficar tentando estabelecer a meta narrativa, conceitos, coisas ideais, né? É isso, e nada além disso, vamos dizer assim. Então, nesse sentido que a filosofia de Botequim interessa, brincando aqui um pouco, porque de alguma forma elas dizem do que as pessoas dizem, do que as pessoas cotidianamente dizem, muito mais do que os filósofos. Então, lá, perdidos nas suas bibliotecas de Borges. Enfim. Bom, quer comentar alguma coisa que você... Aí eu separo uns, eu separei outros, a gente apaga outros e reforçando alguns. Vamos lá, acompanha aí, porque às vezes na leitura do primeiro aqui a gente põe alguma palavrinha. Um texto só é um texto se ele oculta ao primeiro olhar, ao primeiro encontro, a lei de sua composição e a regra do seu jogo. O texto permanece, aliás, sempre imperceptível. A lei e a regra não se abrigam no inacessível e no segredo. Simplesmente, elas nunca se integram. No presente, há nada que se possa nomear rigorosamente uma percepção. Vou passar mais coisas para frente. Para compreender corretamente uma frase, é necessário que conheçamos primeiro a definição de cada uma de suas palavras. Quanto mais abstrata a verdade que desejares ensinar, mais deverás seduzir aos sentidos para que se sintam atraídos por ela. Então, essas são algumas questões que a gente colocou para o pessoal pensar, Quem vai. Só essa aqui de prorrogação, Eu deixei escolher mais uma se quiser, mas como eu sei que 2 mais 3 é 5? E essa é uma das que eu gosto muito e é uma que aparece em muitos lugares. Como eu sei? Quer dizer, eu sei, eu diria que eu sei que 2 mais 3 é 5. Mas como eu sei? O que me garante 2 mais 3 é 5? Bom, e vamos conversar então. Está falando mais. Vai ficar aberto para comentar.
sentar para discutir os ECs, ou alguém foi simplesmente papear, contar, ou questionar, ou dessas coisas todas que a gente falou antes, enfim. A ideia é conversar. Se quiser, faz um sinal para nós para não ficar muito. Pegue rápido, nós vamos pegar de novo o microfone. Boa tarde, para quem não me conhece, meu nome é Júlio. Eu não sou o pai, eu não sou o Júlio ali. Sou o Júlio. Só quero entender uma coisa referente ao Derrida. Eu não tenho muita leitura, aliás, nunca li nada do Derrida, mas ele é um cara que me parece que ele desconstrói essa ideia de essencialismo, universalismo. Me parece isso, porque um dos autores que eu tenho estudado, que eu estudei, agora estou estudando outras coisas, é o Lacan, que ele vai falar da teoria do discurso, e ele usa o Derrida em alguns momentos para discutir as questões dele. Né? Mas aí eu quero entender assim, essa questão da justiça como algo como se fosse algo sobre ele, é uma coisa, como se fosse uma categoria universal. Aí eu quero entender assim, isso não é uma forma de buscar uma essência, um universalismo, sem que ele mesmo desconstrói a ideia de universalismo. E é isso, é uma dúvida, na verdade não é uma pergunta, é uma dúvida que eu, só para ir. Pode ser, mas eu acho que também o que marca o pensador é a contradição, não é? Aquele que nunca foi contraditório que atira a primeira pedra. Então eu acho que pode ser, né? Se ele prega um anti-universalismo, de repente ele tem as concessões dele. Até que eu dou conta, mas quando se trata da justiça, eu não abro mão. A justiça para mim é negociável, ela está acima. Não, acho que mais não, é só um. Acho que tá bom assim, né? Legal. Para falar do livro é um pouco cansativo, mas o Derrida aí é quase que um desabafo, assim, né? Foi muito engraçado, porque as primeiras leituras, né? Eu até comentei com os alunos esses dias, mas assim, o professor está sentindo assim, tão burro, que a gente pega um texto, lê, não entende nada. É com a gente só, eu morri da risada, né? Infelizmente não, né? Infelizmente, assim, os primeiros ali, uma angústia, daquela angústia ruim, assim, não é angústia de abalar, é angústia assim, Senhor. E com relação ao Derrida, eu vou deixar a pessoa mais feliz aí. O próprio Foucault dizia que a escrita dele era impenetrável. Ele chegou a usar uma expressão, que ele estava danado da vida, dizendo que a escrita dele era de um obscurantismo terrorista. Ele tinha umas coisas assim, né? Era um obscurantismo terrorista, né? Chegou a um ponto que os próprios filósofos não estavam mais entendendo o que ele dizia. E foi muito engraçado que uma das obras que a gente vai escolher, obviamente com todo carinho, para a gente que é um público ali amador, né? Nossa, essa leitura para mim foi um bálsamo. Me parece algo cornico machucado. E foi engraçado que aí nessa segunda, acho que a conversa com o Marcos Inicial também trazia um pouco para essa etapa ocorrendo agora, interinstitucional, né? A gramatologia, que é um texto que a Ângela julga mais difícil de ser lido, né? Obviamente, até por aquele contato, essa foi mais fácil que aquela. Né? Quer dizer, para mim, se reforçasse a ideia do jogo de linguagem mesmo, se eu estivesse pensando nisso, né, de alguma forma, parece que, ao ler algumas vezes, né, estou me aproximando daquele jogo de linguagem. Né? E parece que aquelas regras ali começam a ficar um pouquinho mais claras, apesar da palavra não ser tão interessante, mas me parece que eu consigo começar a jogar, consigo. Eu não diria que eu estou assim, né, entendendo, até porque tem toda uma ideia aí que a gente precisaria discutir, mas de alguma forma a gramatologia agora foi melhor do que. Bom, que aquele texto da disciplina, né? Só para comentar isso. Anedótica, assim.
que essa necessidade de um entendimento rápido e imediato que nós temos, isso é uma falácia, isso é um engano, não é? E se há quem sustente isso por aí, está enganando a si próprio. Acho que nós não temos um compromisso, né, de pegar um texto e de compreender aquilo, né? Pelo menos de início não, porque conforme eu falei antes, o repertório de vida, o repertório de leitura interfere muito, né, na sua relação com o texto. Então, só para vocês terem uma ideia, Guimarães Rosa, que é o escritor com o qual eu trabalhei na minha tese, quando eu li Guimarães no ensino médio, eu confesso que eu enganei o professor. Eu fui lendo, assim, fingi que estava lendo, pulando Grandes Então-Veredas, não sei quem já leu, assim, para mim a maior obra de pensamento, atualmente eu digo isso, mas no ensino médio foi a maior obra de desgraça da minha vida, né? Porque eu li aos pedacinhos e, assim, não li mesmo, na cara dura do professor, né? Mas é que naquele momento, pelo meu repertório de vida, pelo meu repertório de leitura, não fazia sentido para mim. Né? Então também não fazia sentido eu me violentar para tentar dar conta daquela obra. Né? Depois, mais tarde, obviamente, que houve um outro sentido. Né? E isso acontece com todo mundo. Né? Eu me lembro meu orientador, que é um estudioso Heidegger, há mais de 40 anos. Né? Então é estudioso original, de ter assistido aos seminários dele. E no ano passado ele escreveu um texto, nossa, agora que eu consegui descobrir o que o Heidegger queria dizer com a questão da decisão. Poxa, você 40 anos de estudo de Heidegger dizendo isso, né? Eu acho que o universo universitário tem que ser menos arrogante, né? Eu acho que nós temos uma arrogância, assim, que não sei, assim, ela vai ser entranhada de alguma forma, e essa arrogância nos impede de nos abrirmos ao não saber, né? Porque o não saber também é uma grande porta de entrada para o saber, né? Então, como nós comentamos, nem lembro mais que dia, comentou outra coisa por aí, acho que foi na sexta-feira na disciplina do que quando você faz uma pergunta, não é? Ali você já tem 50% da resposta. Então, para fazer uma pergunta, é preciso ter um conhecimento, ter um saber também. Senão a pergunta não acontece, ela não se produz, não é? Você fica um treino nessa seara aqui. Não estou falando isso. Não sei, mas é isso. Por ter participado da disciplina, assim, eu sou muito feliz. Não, eu só queria comentar, assim, também o estranhamento que eu tive, né, ao fazer essa disciplina. Não, eu até comentei no último dia de aula que a gente teve, a gente falou um pouquinho o que cada um percebeu, cada um. E quando eu fui me matricular para a disciplina, eu não imaginava o que seria, né? Pensei que fosse alguma coisa voltada totalmente para a educação matemática, filósofos lá que estudavam essas coisas, que a gente estuda aqui e tal. E daí, no nosso primeiro encontro, encontrar dois professores de dois programas totalmente, né, assim, que a gente pensa que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Colega também do outro programa. Foi muito estranho pra gente, assim, mas foi muito interessante realmente quando a gente tinha esse cuidado ao fazer um comentário, não voltar tanto para a nossa área. Também nos momentos de discussões que a gente tinha que se reunir com o outro e ter que discutir essas coisas. E nos últimos encontros também que a gente teve que fazer o seminário, e agora, qual que a gente escolhe? Derrida, Wittgenstein? O que a gente faz? Eu entendi melhor o Wittgenstein, então eu vou pegar esse. Foi muito estranho, mas foi bom, né? Foi bom conhecer esses dois e fazer parte dessa primeira disciplina também, né? Ser uma cobaia dessa primeira disciplina. Uma disciplina ousada. E aí, só falando da disciplina, né? Agora está ocorrendo uma disciplina interinstitucional. Unicamp, Unesp, o FPR e o FMS. Então, às sextas-feiras de manhã, inclusive aqui, né? Amanhã estaremos aqui. Uma disciplina que também propõe uma certa discussão de alguma forma semelhante, né? Ou na mesma linha, mas com todas essas instituições. 10 anos atrás teve algo parecido, né? E na época a disciplina era filosofia e educação matemática e percorria vários filósofos, né? Wittgenstein, Bakhtin,
Lacatos. Mas ela não foi interinstitucional, Foi interinstitucional, na mesmo sistema de web e tal, né? E aí até parece que inicialmente uma ideia de repetir, entre aspas, em 10 anos depois, né? E ver como seria, mas assim, as questões já levam tanto para cada lado que alguns que estavam naquela época também já não se interessavam. Algumas discussões que estavam lá naquela época não interessavam para alguns, como o Miguel, que estava à frente desse processo, né? Então, esse ano já é outra disciplina totalmente, assim, as leituras dos textos, o viés da discussão do outro, né? Então, isso é interessante também, né? A gente comentar e participar. E lá na Unicamp está sendo interessante porque lá eles têm um grupo bastante diverso, né? Então, engenheiro de telecomunicações, pessoal da teologia, apesar de não ser programas de teologia, mas pesquisando questões teológicas, músicos, né? E essa misturança teológica. De alguma forma está interessado. Em relação a essa questão da percepção, assim, da verdade, daquela questão, como que eu sei daquela igualdade, da matemática, né? Não sei se é isso, mas talvez pensar que isso está muito ligado a representações, porque essas representações estão fora de mim. Elas já fazem parte de um campo que se firmou lá, eu já fez aquilo com verdade. Se eu fosse pensar no erro, por exemplo, o erro eu poderia pensar como também uma falsa representação daquilo que foi construído como verdade, de alguma certa forma. Mas eu acho que é sempre exterior a gente, sabe? Não é uma coisa da gente, entendeu? Olhar essas coisas dessa maneira. Eu penso assim, da própria questão da leitura. A leitura é atribuição de significados, talvez seria. E aí é muito íntimo de cada um, e a gente quer construir uma verdade desse texto, como se o texto pudesse dizer alguma coisa, ou que o autor dissesse. Mas isso tudo, ele paira historicamente no modo de representação do que seria talvez ele, isso. Talvez não na questão do lado da professora que é da linguagem, mas do lado da gente que é da matemática, isso é muito forte, né? A leitura, o texto realmente diz, né? Ele fala com a gente, ainda que ele não fale, ainda que a gente saiba disso, e aí a gente fica entrando nessa verdade, sabe? É para acalentar o que a gente pensa em relação ao currículo de matemática, as coisas que a gente constitui aqui como verdade. Eu fico buscando assim, alguma coisa para me acarinhar, assim, é representação, tá lá. Estou cometendo pecado, né? Esse específico, né, ali, no caso, bastante da particular, né, da matemática, mas é o que costuma dar pano para manga, assim, quando a gente vai discutir essas questões, né. Vou dizer assim, como aparece lá, né, 2 mais 3 igual a 5 é algo que independe da realidade. Aí assim, tomando de alguma forma o sentido de cotidiano, né? 2 mais 3 é 5, e ele vai discutir a matemática, né, como uma forma normativa. Então assim, 2 mais 3 é 5, não porque eu pego 2 coisas, junto 3 coisas, e chamo aquele grupinho de 5. Por que eu chamo de 5? Ele chama de outra coisa. Eu podia pensar simplesmente como algumas tripas, não. Mais de 2 é muitos, eu não vou quantos de contar. E 2 mais 3 pode ser muitos. 2 mais 3 é 5. Essa matemática é normativa. Ela diz antes o que é que vai ser o resultado. Então, se você não chegou ao 5, é você que está errado pela norma. Pela norma que já está posta. E aí,
vamos dizer assim, entre aspas, fora de você. Cuidado mutuamente. 2 mais 3 é 5, porque a matemática diz que é 5. Se a matemática dissesse que é 6 ou é 10, ou é um número que eu não sei, coloco lá uma letra grega, e, né, é normativo. A gente simplesmente tenta entender qual que é a norma do jogo. E aí o Wittgenstein vai tentar chutar o balde e fugir da ideia de representação. Representação no sentido de que há algo que representa, ou que pode representar uma ideia, um conceito, para ele isso aí é furado. Não tem representação de nada, a gente tem as coisas. Então eu falo, o que eu escrevo, o que eu digo, como eu me movimento, as reações, né? Então ele joga fora toda a ideia de representação. E aí que é uma discussão que eu acho muito potente dentro da educação matemática, porque grande parte das nossas teorias estão calcadas na ideia de representação. Representação semiótica. Vem lá com os gregos, né, que são simulacros, e depois mímesis. Aristóteles já falava sobre a representação. E todo o pensamento metafísico ocidental se estruturou na representação. E a gente hoje, nos livros de matemática, nas falas de professores de matemática, representação é efetivamente uma palavra que acontece ali, que aparece. Então, se você assistir uma aula de matemática, você vai ouvir essa palavrinha ali em algum momento. Então, isso torna ela particularmente rica, interessante para a gente. Falar, bom, é o 5 ideal que está lá em algum lugar? Ou é só uma prática dentro dessa ação aqui dentro desse jogo? Eu não sei, vou deixar para a gente conversando. Só para complementar um negócio aí, que eu achei interessante, que eu estou trabalhando no artigo aí, que eu estou tratando dessa ideia do currículo de matemática, por meio dos conteúdos de estatística, e aí eu vou trabalhar medida, média, trabalhando a ideia de que eu tenho aluno abaixo da média, aluno acima da média, aluno não sei o que, sabe, assim, essas coisas, né? Então, assim, e o mais interessante, eu tenho a representação, mas aí eu vou colocar mais um temperinho, né? O tanto que essa representação, ela tem articulado relações de poder, entendeu? Porque eu acho que isso que é o mais interessante, aí isso eu queria entender em relação ao Wittgenstein. Por exemplo, quando eu falo de jogos de linguagem, quando você fala de regras, seriam essas regras seriam, então, quando você fala assim, forma de vida, uso do jogo de linguagem e regras. Então, quer dizer, eu tenho as coisas que estão no uso, eu tenho algumas regras para formar um jogo de linguagem, eu tenho umas formas de vida agindo ali. Então, assim, e aí é isso que eu quero entender, assim, que isso, para mim, é carregado, essa representação, ela é carregada de relacionamento de poder. Para mim, isso já é uma coisa minha, assim, das coisas que eu faço que a gente faz de depressão, entendeu? Então, assim, isso para mim, e o tanto que isso é violento, né? Porque quando eu digo para a pessoa, que o Cadê falou, que está fora, e eu digo para você que é isso aqui pronto, cara, eu matei todo, que é justamente o Sertão vai falar, que o Júlio está estudando, a gente está estudando, então o Sertão vai falar dessa questão da linguagem ordinária, que é o cotidiano, que seria as práticas do cotidiano, que eu desconsidero toda forma de qualquer, todo saber construído culturalmente. Quando eu chego, é uma violência, assim, para esses teóricos, que hoje eu vejo isso que é uma violência, mas quando eu estava na sala de aula, quando eu voltar para a sala de aula, vou continuar fazendo isso. Só que eu vou fazer isso de forma esclarecida e tentar até problematizar isso. A ideia é que também não tem como eu fugir disso. Porque senão eu vou começar a falar assim, agora eu vou... Gente, agora é o seguinte, isso aqui não vale mais. Não, peraí, eu alto lá. Gente, isso aqui é uma linguagem, é construído socialmente, isso que é... Entendeu assim? E o tanto que isso produz processo de exclusão, que seria essas regras. Eu entendo assim, não sei se o Wittgenstein vai falar essa questão de processo de exclusão, esse jogo nesse sentido, não sei se... Porque ele vai falar só do uso mesmo. Mais diretamente, quando ele está colocando, eu não recordo, né? Teria que ler o que ele fala com atenção voltada para isso, né? Talvez nunca tenha lido com essa atenção que você está querendo dar, talvez, às ideias também. Mas só comentando assim, das regras, né? Para a gente problematizar. Não são necessariamente as regras explícitas, ditas, mas as regras de forma geral. Por exemplo,
até por esse exemplo que a gente discute lá, no truco. Truco é um jogo onde mentir faz parte da regra. No futebol, segurar a camisa faz parte da regra. Não está lá. Se você segurar a camisa, não pode. Mas é a regra ali na área, na hora que vai bater a falta. A regra é essa, é esconder aqui por trás e puxar por cima. Essa é uma regra daquele jogo. Não quer dizer que ela seja essa regra explícita, do que está no manual, do que está aceito. Então, aqui, sei lá, né? Tem um monte de regra aqui que a gente talvez não responde de estar explicitando no manual, né? O jeito de se vestir, o jeito de falar, mesmo erguer a mão para falar. Essas são regras, né? Eles chamam de gramática, né? Tem uma certa gramática. Como é que essas coisas operam, né? É do jogo, né? O que o Júlio falou que um daqueles experimentos fala sobre o ensino que não é natural. Você está falando da representação, assim, eu vejo isso muito do Foucault, do brilho e o poder, não é? E, de fato, eu concordo plenamente. Eu acho que toda representação, ela está imbuída de uma relação de poder. Não existe, não tem nenhuma relação, não tem uma relação de poder. Não é? Inclusive, o Foucault vai trabalhar essa questão da relação de poder a partir da modernidade. O Giorgio Agamben, que é um filósofo italiano, ele diz que ela vem muito antes. Lá na Grécia Antiga já tinha isso muito claro. Não é? Isso não é uma conquista, você pode dizer conquista, né, da modernidade. E aí tem uns experimentos aqui que falam com relação à questão do ensino, não é? Que nenhum ensino ele é natural, não é? Em algum momento tem sim essa relação de poder, né? Tem que a gente leu, mas não. Tem sim. Vamos lá. Acho que é interessante a gente discutir um pouco. É certo. Quando o Dico propõe perguntas, finge não dizer nada que seria uma hipótese. Finge pousar ou propor algo que, no fundo, não iria pausar ou se colocar. Essa suposta neutralidade, a não dogmática aparência de uma questão, que é feita sem parecer que se põe a si mesmo. É o que constitui o corpus do ensino. Não há lugar neutro ou natural no ensino. Mais ou menos você quis dizer, uma representação, questão do tem, né? Em relação a essa questão da representação mesmo, né? Quando o Thiago fala que no Wittgenstein não há essa ideia de representação, né? Que ele foge disso, enfim. Mas a gente também tem, por outro lado, alguns teóricos discutindo uma noção de representação diferente dessa mais clássica, né? Atribuindo isso a algumas teorias mais contemporâneas, né? Dizendo de representação não como esse estabelecimento de um sistema de referência a que eu faço ligação, né? Mas como uma represença, no sentido daquele mundo concreto que não vale a discussão se existe ou não, mas de que, por meio da percepção, da cognição, enfim, eu construo por meio da linguagem. Então, quando eu faço isso, eu de algum modo dou presença nesse mundo da significação a isso que seria essa questão do concreto, né? Que a gente não acessa por outro modo. Acho que nesse sentido a gente poderia falar, né? Do Wittgenstein, porque é exatamente as questões ou essa a definição que é particular, que é circunstancial, ela opera dentro de um jogo em que é dada presença a uma certa concepção de mundo, de ideias, né? Discursiva ali. Quando eu penso essa questão do jogo na matemática, né, que o Júlio coloca, se tem ou não poder,
para mim assim, é muito claro em diferentes níveis, né? Primeiro, ainda que eu coloque a questão da produção de significação para o 2 mais 3, né? Ainda que eu possa, com essa mesma anunciação, jogar jogos diferentes, aí o plano diz que eu jogo aqui na minha frente, né? Mas se eu pegar do Lomo, né? Eu posso falar, eu posso dizer que 2 mais 3 é 5 porque minha professora disse que é e eu acredito muito nela. Ou porque se eu pegar 2 dedinhos e 3 dedinhos e contar na ordem que eu aprendi, com os nomes que a regra da matemática me dá, aquilo dá 5. Ou que por conta dos axiomas de Peano, tralalá, isso vai dar 5. Eu tenho diferentes discursos, eu posso criar diferentes jogos para falar disso, mas esses jogos eles estão regrados por uma norma que a gente chama de matemática, né? E que ela, sim, mesmo que não seja algo imposto de fora, né? Ela é imposta dentro dos jogos que eu crio, né? Do jogo que eu jogo com o meu professor de matemática, né? Ele e nesse sentido é uma violência, todo ato de educação de ensino é uma violência, porque ele me diz como jogar, né? Fala assim, ó, tá aqui a norma, funciona desse modo, você anuncia desse modo e ok. Então, assim, criar isso, dominar esse discurso, por outro lado, também é um modo de empoderamento, né? Tem o poder de quem dita as normas, as regras, e daquele que passa a dominar isso. Porque quem de nós aqui, que se formou em matemática, nunca ouviu na vida, falou assim, você fez matemática? Nossa, você deve ser muito inteligente, né? Você não sei o que. Isso é meio que um senso comum, né? Ou quando a gente olha, por exemplo, e aí a Carol tá aí, da gente discutindo a pesquisa da Carol, né? Quando você entra na escola, parece que você opera com diferentes regimes de poder ali, né? De exercício e também de sofrimento ali, né? De afecção de relações de poder. Você entra, a gente estava discutindo um caso específico do trabalho da Carol, e aí parece, tem uma diferenciação entre quem é efetivo e quem não é na escola, né? Quem é contratado e quem é efetivo. Tem uma relação de poder muito bem estabelecida. Quem manda é efetivo, quem obedece é contratado. A partir do momento que o professor que era contratado se efetivou, ele cai numa outra relação de poder, que é uma relação de poder, a gente estava discutindo ali, né? Meio que entre áreas, assim. Se eu estou no conselho, o que vale mais? A opinião sobre um aluno do professor de artes ou o professor de matemática, né? Então, assim, isso também, isso que vai definir, vai todo mundo arredondar a nota dele para cá ou para lá, ele vai passar ou não vai passar, porque o cara que é da matemática e que, portanto, domina um jogo que socialmente é colocado como, simbolizando conhecimento, domínio, ou seriedade, ou sei lá o que, né? Ele opera, né, desse modo, né? Então, assim, tem em todos os níveis, né, desde a sala de aula do ensino até as incorrências de se dominar esse jogo específico que é o da matemática. Só comentar com relação às regras também que ele falou, né? E o Thiago bem colocou essas regras, às vezes elas não estão ali escritas. Por exemplo, você vai para a escola e é comum o professor que entrou ali falar que aluno não pode tirar menos que 4. Né? Então, assim, é um discurso, é uma regra, não porque é alguém que falou, é o diretor que falou, e são várias, e daí se cria uma regra, e quando você vai perguntar para o diretor, não está em nenhum lugar, mas que opera dentro das escolas. Né? Eu queria comentar isso, né? Usando a Luzia, tudo que me pegou mais forte, assim, para comentar, né? Que essa questão do peso que tem a fala do professor de matemática ali, é uma dessas regras que também não está. Não necessariamente ela está clara, né? Mas ela vale para um ali, né? Se o outro falar, se passar alguém na porta e falar assim, prova esse aluno aí que ele é bom, um aluno gritando no corredor, né? Que não acontece do outro tipo. Ele não está não encaixa naquela regra, né? Então tem esses aspectos. Agora, da representação, até para a gente não cair na tentação de ser dogmático mesmo, né? Fala assim, não, então não existe representação. Existe, as pessoas falam, que boa representação do mundo. Existe. O que o Wittgenstein vai tentar chamar a atenção, né, é para essa questão de quando a gente acha isso
tentar ligar isso a um essencialismo que esteja por trás daquilo, né? Mas nas nossas relações a gente estabelece contratos, jogos, regras que podem valer qualquer coisa, né? E representação a Deus. Representação de equação com uma imagem ideal, né? Uma imagem ideal, né? E aí a gente passa a cobrar em cima daquela imagem ideal. Aí a brincadeira que ele tem, que eu acho que é o que ele tenta fazer a todo momento no livro, naquela escrita leitura dele, é pegar esses casos e ficar cutucando, assim, né? Porque, por exemplo, e aí dentro da matemática, me interessa muito, né? Tem algumas coisas que parece que, não, isso aqui são representações de uma certa ideia. Ah, legal, onde é que está essa ideia? Vamos procurar essa ideia, vamos dar uma voltinha aqui. Aí você conversa com um camarada, é A. Aí você conversa com outro camarada, é B. Aí você pega um livro, é C. Aí você fala, bom, peraí, ou está todo mundo errado, todo mundo, o melhor livro ao pior, ou está todo mundo errado, ou não dá para falar ainda nessa representação dessa ideia ideal. Sim. Aí a coisa começa a ficar interessante. Que aí é um processo de dizer assim, bom, peraí, em alguns jogos, ponto é ponto e não pode se falar nada. Em outros jogos, ponto é uma coisa de nada. Em outros jogos, ponto é o adimensional. Ponto é aquele que não tem partes. Quer dizer, parece que eu começo a andar e a coisa, em vez de confluir e caminhar por uma ideia ideal, né, uma representação, não, ela dispersa. Pelo contrário, né? E aí isso me parece interessante de pegar para a gente e tentar cutucar dentro da nossa matemática e tal. Tem professor, chega a ser anedótico, né? O professor de Rio Claro que acha que nenhum livro de cálculo é bom. Estão todos errados. Eu acho que a Lívia escreveu dele. Ele também não escreveu dele. Mas ele é capaz de pegar qualquer livro de cálculo e apontar falhas grosseiras. Qualquer livro. Inclusive no dele. Não, daí ele não escreveu, né? Ele não escreveu. Ele está muito ocupado fazendo essa outra parte. Eu acho que ele está muito ocupado fazendo essa outra parte da pedra. Então, veja, um matemático, vamos dizer assim, respeitado, aponta todas essas falhas, esses erros, e os outros autores apontam falhas nos outros livros e fazem diferente no seu. Mas eu acho que tudo isso, na verdade, são só representações de uma ideia perfeita lá no Ministério. E demonstração de poder também. E aí tem todas essas relações aí, né? Quem é que manda, por que manda, existem algumas regras desse tipo, né? A gente da educação matemática, infelizmente, não sabe jogar bem, né? A gente só somos classe baixa da pirâmide. Bem, professora Ângela e professor Thiago, parabéns pela fala de vocês, muito enriquecedora. A minha dúvida, quando vocês estavam falando, vocês levantaram um questionamento e eu fiquei esperando um acalento e não consegui. Vocês levantam, o que vocês fizeram, o questionamento foi se era possível traduzir dois jogos em linguagem diferente. E eu fiquei esperando alguma coisa e acabou não saindo. Então, é impossível ou existe? Porque para você traduzir, você tem que levar em conta vários contextos, né? E dentro do jogo também tem vários contextos diferentes. Eu fiquei pensando, será que é possível mesmo você traduzir jogos diferentes ou não dá para fazer isso? Eu estava pensando uma pergunta que é bem parecida. Se não for possível, então é possível ler livros, um livro escrito, sei lá, por um americano, alguém, ele ser entendido por mim, se isso é possível, a tradução. Então, vamos brincar de novo para a gente não cair com a armadilha no pé. Sei lá, Marcos, você conhece alguma boa tradução do livro? Não. Sim. Se alguém falar que sim, existe uma boa tradução do livro. É possível. Décio. É possível traduzir, Décio? Se ele falar que sim. E se alguém, inclusive, publicar dizendo que é uma boa tradução, O que é uma boa tradução?
tempo, a gente já chega lá para quebrar o pau. Agora, assim, o que é, de novo, a brincadeira que eu acho que às vezes não esse ponto ali. Nos nossos jogos, a gente vai dizer que tem alguma tradução, que não tem, tá. Se eu estiver pensando em tradução, como a possibilidade de eu acessar de fato o que aquele autor queria escrever ou escreveu naquela língua, nesse sentido, o que o Wittgenstein coloca é que a gente não conseguiria. Por quê? Porque a linguagem está atrelada a viver. Então, ele vai falar assim, eu não penso para depois falar. Por mais que eu pense e depois fale alguma coisa, na hora que eu estou falando que falar, pensar e agir é isso aqui. Por mais que a gente tenha, sei lá, trocado ideia, trocado alguns slides, não sei o que, é isso que eu estou falando. É esse movimento, é essa coisa, é a mesa que eu não sabia que altura que ia estar, se eu ia fazer assim, se eu ia ficar de pé, se você ia sentar lá na frente. É isso que está aqui. Agora, dizer que isso é traduzível, eu não sei nem se isso é nesse outro sentido, comunicável, assim, escrevível, colocar, né? Acho que de repente também que é relevante para a pessoa numa tradução. O que você considera muito importante na tradução? Você deve se lembrar, deixa eu focar uma aula da disciplina, quando nós discutimos a respeito de das traduções ou investigações filosóficas. Eu até perguntei, professor, qual tradução é melhor? Ele falou, bem. Pois é, que quando eu vi, que a tradução que estava com o Tiago, quem havia feito a revisão da tradução era o Manuel Carneiro, o que eu disse? Entre aquela tradução e o que eu tinha do Bloom nas mãos, eu confiava mais naquela. Por quê? Porque na experiência dele eu acredito na tradução quanto uma tradução de cultura também. E por que isso? Porque eu achava que era achava que a do Carneiro Leão era melhor. Por saber que o Carneiro Leão é um profundo conhecedor da língua alemã e da cultura alemã. Não é? Então, ao fazer a tradução, acho que ele teria trazido outros signos, além de simplesmente o quê? Um espelho de uma palavra para outra. Não é? Deixa eu confundir mais. Posso colocar uma situação? Você é produtor, não é? Não. A gente usa ele assim, o nosso jogo aqui da Copa, acho que assim, talvez fica mais palpável. Eu estou traduzindo, terminei já de traduzir, um artigo do Rômulo, professor brasileiro da Unesp de Rio Claro. Só que o artigo ele escreveu em inglês. E com certeza eu estou traduzindo, mas não vai ser, embora sejamos brasileiros, a forma de vida dele é completamente diferente da minha. As leituras dele, a cultura dele é diferente. Então ele diz assim, é o texto que ele escreveu? De forma alguma. Mesmo sabendo da teoria, olha, em inglês foi usado esse termo, mas ele costuma usar em português esse termo. Eu posso trazer dentro daquilo que eu sei que ele usaria, mas muito provavelmente as palavras em português que ele usaria não são as minhas. Provavelmente ele mesmo, se fosse escrever o próprio texto em português, não escreveria como eu traduzi. Não, é como se fosse um livro agora do Mark Beck, que é O Sumiço. Foi traduzido na língua portuguesa, foi lançado no Brasil. E lá na língua francesa, a letra mais usada é a letra E. E ele some com todas as letras E do livro, é bem difícil de ler. E aí o livro é todo feito assim na frente. E quando ele foi traduzido agora no Brasil, o tradutor optou por deixar essa mesma letra, sendo que a letra na língua portuguesa mais usada é a letra A. E aí, então tem essa coisa da cultura também, da intencionalidade de provocar dentro daquele leitor que está acostumado a ler muita com a letra E ou com a letra A, e ele subtrair isso de você para provocar alguma coisa em você. E apesar de que é muito difícil a gente ler, ainda assim
ele fica mais fácil para a gente, eu penso, do que subtrair aquilo que eu mais uso, entendeu? Aquele símbolo que eu mais uso na minha linguagem, né? Então, quer dizer, ele subtrai isso dessa própria outra intencionalidade que teve que provocar, entendeu? E para vocês, com certeza, que conhece a cultura francesa, senão não teria dado a ser feito na tradução que ele fez. Né? Eu estou me lembrando, nós temos um texto para a aula de amanhã, um texto em inglês, e aí o Miguel nos mandou ontem a tradução que ele fez, né? Então está lá, são duas palavrinhas lá do texto, uma atitude e outra opinião. E aí eu fui ver esse texto, uma outra tradução, e no lugar de opinião está a crença. Eu disse, caramba, mudou tudo, porque eu me lembrei da questão da crença e afirmação do modelo dos campos semânticos, né? Que é outra história. A crença do modelo não é o mesmo que a opinião, né? Já tem português, né? Não, acho que é só dar um exemplo disso, porque essa semana eu estava em Bauru numa banca de mestrado, e aí o trabalho é experimental do Charles Sanders Peirce, que ficou retido em Harvard por muitos anos, enfim, e uma primeira entrada numa análise hermenêutica do material. Né? E aí todo o cuidado, né, porque é isso, né, como é que você trabalha a tradução dentro daquele jogo, né? Então, por exemplo, como era um material voltado para o ensino elementar, o Peirce se valia de várias rimas da infância para discutir algumas questões matemáticas, né? A questão da métrica da rima era importante para ele inserir algumas questões numéricas ali. E aí na tradução, aquilo se perdia se ele tentasse fazer palavra por palavra. Então ele não olhava para isso, né? Ele tinha que entender o que eram aquelas rimas na cultura estadunidense, e tentar identificar na cultura brasileira rimas que tivessem uma métrica similar àquela, para que o efeito da coisa, que é o que a Deise colocou, não se perdesse, né? Então acho que é isso, né? Nesse jogo a tradução não era a tradução literal, porque a proposta do material é tocar em alguns pontos, e aí esses pontos que ele percebe na leitura ele tenta preservar, por vezes alterando, nesse caso, os poemas infantis lá, né? Ele deixa em nota os originais, explica a relação que ele fez da métrica, e aí se vale de rimas brasileiras, das crianças brasileiras, que em nada tem a ver com o linguista? Então, lá, não conheci ele antes, mas é filósofo, químico, matemático, linguista, sim. É, pessoal da semiótica, trabalha com isso. Trabalha muito na semiótica apreciando isso mesmo. Eu comento de novo, assim, né? Eu lembro que acho que a conversa, o debate lá foi bastante saudável e cutuca a gente em alguns pontos, né? De alguma forma, que nem a Lúcia coloca ali, traduzir é criar, é inventar, é transcriar, sei lá, qualquer coisa assim, né? E aí, eu acho que o legal, que volta lá no começo da fala, se eu estou interessado, de repente, nos efeitos, tudo que eu posso fazer com aquilo, de repente, uma péssima tradução pode me trazer mais elementos, mais coisas para eu fazer o que eu quero fazer, ou o que eu acho que a partir dali eu posso fazer. Né? Por quê? Porque eu não estou mais atrelado ao pensamento fulano, do que ele quis dizer. Né? Se eu estiver buscando essa ideia, aí é complicado, inclusive, você pegar uma tradução para ler, né? Daí eu vou falar, não, você tem que ler no original, você tem que nascer de novo, se é alemão, e ler o Wittgenstein no original. Né? Tudo bem, na próxima reencarnação eu me comprometo a fazer isso, nessa eu não vou conseguir, né? Agora, se eu estou interessado nos efeitos e tudo mais, né, talvez a outra coisa. Isso não quer dizer que aí que eu acho que entra a fala da Ana, né? A gente se cutuca ele para ir espremendo a coisa mesmo, né? Que eu não possa eleger uma que me parece mais, sei lá, coerente, ou alguém que tem uma gama de leitura, ou, por exemplo, essa tradução do Miguel, que é um leitor assíduo do Wittgenstein, né? Essa escrita de 2007, lá ele já trabalhava com isso e tudo mais, né? Se ele me disser isso, ou se, sei lá, Rafael pegou ontem ali para olhou algumas traduções, viu algumas coisas no Google, sei lá o que, e disse, não, eu acho que é crença, não é opinião, não.
Eu vou tomar decisões ali e vou eleger o que me parece fazer mais sentido ou não, né? Mas a brincadeira que é perigosa é eu achar que existe uma possibilidade do ideal, então na verdade a gente está caminhando para o ideal, a gente está quase chegando no que o cara quer dizer. Né? Isso aí é loucura. Nesse sentido, nessa perspectiva, onde não tem jeito, ó, a gente está criando, a gente está elaborando. Inclusive nesse sentido, né? E aí, até para corroborar essa outra posição que naquela época não ficou muito clara, até porque, por mais que seja uma aula inteira há pouco tempo, né? Mas eu tive interesse em ler, já tinha lido muito uma das traduções, que é a dos Pensadores, que você encontra em qualquer lugar, e tive interesse de ler a outra. Por quê? Porque eu acho que a outra pode me dar novas possibilidades de produção, interpretação, entre aspas, e tudo mais, né? Então, isso não quer dizer, bom, todas são para mim criações, mas isso não quer dizer passar. Então, o que está escrito aqui? Não sei, vamos abrir o livro, vou escrever aqui e dizer que é isso que está lá. Não é em nenhum momento, e aí quando a gente fala de relativismo, acho que isso também é interessante, né? Não é nenhum, isso não significa descompromisso, né? Muito pelo contrário. Significa uma certa regulação, mas uma regulação que não é em termos absolutos. É uma regulação que é feita socialmente, em partes, em contextos, né? E aí, isso que é legal. Da tradução lá, no último ponto aqui, tinha uma palavra que era diferente. Um traduzir como é, a filosofia deixa tudo como está. E o outro, a filosofia deixa tudo como é. Olha que peso de diferença grande. Mas, no entanto, eu não fui atrás ainda disso, me cutucou, mas eu não tive tempo. O que fala a filosofia deixa tudo como é o. Não, o outro. O Carneiro Leão, que a Angela. O deixa tudo como está, talvez até pela minha leitura muito acostumada dessa versão, me parece cair muito melhor para o modo que eu acho que o Wittgenstein pensava no mundo. Mais transitório, com mais movimento. Está assim, pode estar diferente depois, né? O parece que me dá um impacto de rigidez, né? Mas enfim, o que ele queria dizer com isso? Né? Só na próxima reencarnação. Nasce alemão do século passado, retrasado, que nasceu na Viradinha lá. Enfim. Esse trabalho de tradução inclusiva, eu tenho um dos maiores tradutores do Brasil, que é o Haroldo de Campos. Para ele não existe a palavra tradução no vocabulário dele, transcriação. Todo texto traduzido, na verdade, é um texto transcrito. Um texto que você é uma transcriação, né? E aí que a brincadeira aí, a gente entra em discussões no grupo mesmo, né? Que trabalha com oralidade, com transcrição, textualização e alguns com transcriação, né? Me vale o quê? Tentar reproduzir um efeito ou tentar reproduzir uma forma. No caso lá, fala da forma do efeito, mas não do conteúdo. Porque, por exemplo, se traduzir, ele é inglês, né? O quiz. Estadunidense. Se traduzir crianças cantando ciranda ou jogando bola para um contexto lá que eles falavam, sei lá do que, não é ideia que seja da época dele, uma cultura infantil, né? Estadunidense. Traduzir para. As crianças estavam jogando pelado na rua. Veja, né? Tá, mas então não. É muito. Mas e aí? Em que ponto que é? Mas se eu colocar então que não era o só, que era o pepeca, vale, então é melhor? Beleza, né? Pessoal. Horário no espaço que tem que ser às 17 horas, conseguir encerrar nesse momento. Eu quero agradecer, quero dar um agradecimento do programa à professora Amanda, ao Thiago, por esse momento de fazer isso com a gente. Muito obrigado mais uma vez. E também agradecer a presença de todos. E aí a gente se encontra no próximo seminário.